Olá, vamos à lição? Como na semana passada eu expliquei que nós tentaremos abordar a lição de uma forma bem resumida. Na última lição, nós partimos do ponto dos objetivos da lição. Para esta lição, eu vou propor abordar esse resumo a partir da verdade aplicada, que diz: o processo de aperfeiçoamento cristão passa biblicamente por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. Então a lição está falando sobre liderança, mais especificamente no papel do pastor, do pastoreio. E na própria verdade aplicada, assim como no tema da lição, essa liderança está associada à condução e ao ensino dos membros do corpo de Cristo. Veja, o papel da liderança na igreja ou no povo de Deus está associado à autoridade do próprio Deus. Nós podemos tratar sobre dois aspectos. Primeiro, no Antigo Testamento. Vale lembrar que os atributos de Deus no Antigo Testamento são tratados como o próprio caráter de Deus. Então, Gênesis capítulo 17, nós vemos a seguinte declaração de Deus a Abraão: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então nós vemos que no Antigo Testamento há a manifestação da autoridade centralizada em Deus. É o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em Mateus, capítulo 28, no versículo 18, nós lemos assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora nós vemos a declaração de Cristo dizendo que toda essa autoridade foi repassada ao Filho. E o Filho, nesse momento, está concedendo ao discípulo, ou aos seus discípulos, com um propósito, que é de ir, ensinar e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos que em Atos dos Apóstolos é criado o colégio apostólico. A liderança da igreja, inicialmente, ela é conduzida por aqueles que aprenderam com Cristo ou que caminharam com Cristo. Tem uma passagem bíblica interessante que é muito ilustrativa para o nosso aprendizagem nessa lição. Quando Jesus ressuscita e ele procura a Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ele repete essa pergunta a Pedro, dando uma determinação para que Pedro assumisse a responsabilidade da continuidade do trabalho que o próprio Cristo havia começado. O que eu quero dizer com isso? A instituição, a designação de um pastor na condução de uma igreja está intimamente associada ao papel que os discípulos de Cristo desempenharam, dando continuidade no trabalho que Jesus havia iniciado de ensinar e batizar e pregar o Evangelho. Me parece apropriado, nesse momento, trabalhar o conceito de três nomenclaturas: chamado, vocação e comissionamento. Chamado é a separação, é ser designado, é ser escolhido para o desempenho de uma tarefa ou função. O conceito de vocação é exatamente o mesmo de chamado. No contexto bíblico,
nos parece trazer a nuance de fazer bom uso das habilidades que recebemos do Senhor no desempenho desse chamado. Ou seja, vocação e chamado são a mesma coisa. Muito embora na Bíblia nós vemos a vocação muito associada com a maneira que os servos de Deus usam os talentos que receberam no propósito de atender bem o chamado que receberam. Os irmãos há de convir comigo que há muitas pessoas chamadas que são também capacitadas por Deus através do seu Espírito Santo, porém que não fazem bom uso das habilidades que receberam no desempenho das suas funções. Então, aquele que é vocacionado é aquele que é chamado, porém que faz bom uso dessas ferramentas. Enquanto comissionado é ser enviado. O Senhor nos chamou, nos vocacionou e nos comissionou. Esses conceitos ficam bem claros quando olhamos na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui esses conceitos ficam muito claros. Veja, geração eleita, houve uma eleição. O sacerdócio real, a nação santa, separada, o povo adquirido e comissionado para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Existem dois tipos de chamado: o chamado geral e o chamado específico. O chamado geral envolve aquele que todos os crentes irão desempenhar. Envolve a tarefa de orar, de buscar uma comunhão com Deus, de aprender e viver a sua palavra, de interceder pelas autoridades e fazer um bom desempenho no seu papel de membro do corpo de Cristo. Porém, queridos, o corpo de Cristo precisa ser edificado. E Deus, por sua bondade, instituiu ministérios separando homens, mulheres e capacitando-os para desempenhar funções específicas na edificação do corpo. É como vemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Bom, agora parece que encontramos uma conexão do início da nossa explicação, onde aqueles que deram continuidade à obra de Cristo recebem a designação de pastores, lembra? Apacenta as minhas ovelhas, com o dom ministerial de pastorar, que é o que está sendo tratado na nossa lição. Então, amados, a liderança pastoral recebe a autoridade divina para um desempenho fundamental da direção ou condução e ensino dos membros do corpo de Cristo. A lição presente parece nos conscientizar ou chamar a nossa atenção para o fato da importância da autoridade que está sobre a vida desses líderes pastores. E aqui precisamos tratar a questão da autoridade espiritual. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas foram ordenadas por Deus. Dentro do conceito que nós tratamos de Gênesis 17, onde o Deus Pai é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e evoluímos para o Novo Testamento, onde o Deus Filho, Jesus, recebe toda a autoridade e delega aos seus discípulos, comissionando-os a fazer a sua obra, passando pelo colégio apostólico, que vai liderar a igreja primitiva,
até os nossos dias, onde Deus tem levantado homens que recebem a autoridade divina para desempenhar o papel pastoral. É importante tratar de um fundamental princípio de autoridade. A autoridade que Deus concede ao homem no desempenho da função é a manifestação da própria autoridade de Deus. Quando alguém se rebela contra essa autoridade, está se rebelando não somente àquele homem e à sua liderança, mas ao próprio Deus que a constituiu. Então perceba que toda vez que nós lutamos contra Deus, é uma maneira de nós afastarmos do Altíssimo. Quando nos rebelamos contra a autoridade que é exercida debaixo da autoridade de Deus, o homem, ou a nação, ou o povo, se afasta do próprio Deus. Veja, não foi isso que aconteceu com Adão no Éden? O grande impacto da queda do homem foi justamente não obedecer à autoridade divina. A desobediência é a rebelião contra a autoridade de Deus. Precisaríamos de uma lição inteira só para tratarmos da desobediência. Mas veja, não é difícil de compreendermos que por trás de todo homicídio, roubos e toda espécie de malícias, há uma quebra de autoridade. As leis que regem as sociedades têm sobre elas a autoridade da que as constituiu, que também foi concedida por Deus. Quando rebelamos a essas leis e a essas autoridades, estamos nos rebelando contra o próprio Deus. E isso traz todos os tipos de consequência que nós tratamos agora. É a própria anarquia. Para nosso esclarecimento, é bem verdade que é possível que alguma liderança usurpe dessa autoridade que Deus a concede. Veja, até o momento nós vimos que a autoridade de Deus é concedida ou delegada com um propósito. Jesus delega a autoridade recebida aos discípulos para que eles deem continuidade ao trabalho que ele havia iniciado. Nós falamos que os ministérios, assim como o dom ministerial de pastorear, é uma concessão de autoridade para a edificação do corpo de Cristo. Então, uma autoridade é concedida sempre com o propósito de comissionar. Veja, é possível que alguém que recebe essa autoridade usurpe dessa autoridade, desviando do propósito do seu comissionamento. Nós vemos lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 2, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Um pastor recebe autoridade sendo comissionado para cuidar, para ensinar e para conduzir. Então perceba que a quebra do princípio de autoridade está associado ao propósito do comissionamento. É como se um pastor estivesse sendo instruído por Deus para conduzir a ovelha num determinado caminho e a ovelha está tentando ir por outro caminho. Está havendo quebra da autoridade de Deus. Agora, há casos em que um pastor, ao usurpar dessa autoridade e ao invés de levar a ovelha a pastos verdejantes, está levando a ovelha para o abismo, sair desse caminho não é uma questão de quebra de autoridade, mas uma questão de sobrevivência. É necessário orarmos pelos nossos pastores, para que tenham revelação do Espírito Santo, para que tenham paciência e amor no desempenho do ministério de pastoreio. Há, no nosso tempo, um
um grande número de líderes que têm sido acometido de enfermidades emocionais, enfermidade da alma, pela grande dificuldade que encontram em desempenhar o ministério pastoral. Precisamos ajudar os nossos líderes e pastores no trabalho de conduzir as ovelhas, o rebanho de Cristo. Estamos chegando ao fim desse resumo. Eu gostaria apenas de ressaltar que nós falamos do chamado e vocação, que é a parte divina da separação para o desempenho da tarefa. Também falamos do comissionamento, que é o envio, o propósito para o qual Deus separou o homem ou aquela pessoa específica. Mas é interessante falarmos também das habilidades. Algumas habilidades Deus já vai colocar no homem para que ele, ao longo da sua vida, sem saber para que ele iria utilizar, ele já vai desenvolvendo algumas habilidades. E outras nós podemos trabalhar para que o desempenho de nossas funções sejam cada vez melhores para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta: como você tem desempenhado o ministério, ou o chamado que Deus tem na sua vida? Seja zeloso com a obra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha bons estudos.